Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Olha só aí, situação envolvendo Felipe Luiz. Flamengo prepara para valer contraproposta para apresentar o técnico Felipe Luiz e espera uma definição o quanto antes pela renovação de contrato do técnico Felipe Luiz. Por se falar no técnico Felipe Luiz, alguns torcedores gostariam de ver o Marcelo Gallardo no Flamengo, hein? Técnico do River Plate da Argentina. Inclusive, tem torcedores pedindo para o BAP esperar até o final de 2025, porque o técnico tem contrato com o River Plate da Argentina até dezembro deste ano. Vou falar sobre isso e quero abordar também um assunto sobre Anderson Talisca, trazida a informação pelo jornalista turco, que além do Flamengo, Fluminense e Grêmio também tem interesse na contratação do meia atacante Anderson Talisca do Fenerbahçe da Turquia. O Flamengo contrata atacante destaque do Carioca no Sub-15 para reforçar a base do nosso Mengão queridão. E olha que excelente notícia envolvendo Bruno Henrique. Conmebol toma a decisão sobre aquele gesto obsceno lá do Bruno Henrique, foi julgado na Conmebol e a Conmebol já puniu o Bruno Henrique. A punição de Bruno Henrique, que Bruno Henrique recebeu, não vai deixar o atacante de fora dos jogos decisivos da semifinal da Copa Libertadores contra o Racing da Argentina. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora e falar também sobre esse jogo de amanhã, que é um jogo importantíssimo para o nosso Mengão queridão. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar aqui falando sobre essa seleção brasileira, gente. 3-2 em cima do Brasil-Japão, de virada, 3-2, e 3 gols, do Japão ali com uma ajuda, posso dizer assim, Fabrício Bruno. Que dia hoje, hein, Fabrício Bruno? Que dia pro Fabrício Bruno e para a seleção brasileira também, Falhou no primeiro gol do Japão, fez ali um gol ajudando o Japão com um gol contra, e teve também ali ainda uma participação na falha do terceiro gol do Japão, Fabrício Bruno. Que dia triste pro Fabrício Bruno e a seleção brasileira, que abriu 2-0 e cedeu a virada. Eu vi aqui na posse de bola, passes, precisão de passe, o Brasil disparado, realmente, uma precisão muito grande. Só que esse negócio de posse de bola, passes, precisão de passe, gente, isso não vai ganhar jogo. Ganha jogo é bola no barbante, bola na rede. E eu vi aqui que chutes que o Japão teve 15, o Brasil teve 8. Olha só, chute direto no gol, o Japão teve 6, o Brasil teve 4. E aí o Brasil pressionando, falha daqui, falha de lá, acabou realmente aculminando a vitória do Japão. O Japão pressionando a seleção brasileira. O que você está achando dessa seleção brasileira, sinceramente? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Tá aí, derrota da seleção. Bom, vamos falar da nossa seleção rubro-negra. Flamengo amanhã enfrenta o Botafogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo encerra a preparação hoje, nessa terça-feira, quando o Felipe Luiz vai esboçar o time titular para valer para esse jogo. Eu vi aqui que o Botafogo tem, e muita gente comemorando. Gente, isso não é motivo pra gente comemorar não, tá? Que o Flamengo pode ter muito mais do que isso. O Botafogo pode ter aí, já confirmado, 3 desfalques, que é o Jordan Barreira, Nathan Fernandes e o Motorro. 3 desfalques do Botafogo. Só que o Flamengo pode ter até 4 desfalques para essa partida. Quais são os 4 desfalques? Danilo e o Wallace Rian já são certos, estão suspensos. E o Alan e o De La Cruz, por conta do gramado sintético, também podem ficarem de fora dessa partida. Agora, eu separei aqui um ponto importante em relação ao Pedro. Cara, o Felipe Luiz tem que entender. As palavras do Luxemburgo faz todo sentido. Quando o Luxemburgo fala que jogadores que estão no banco de reservas do Flamengo têm mais gols do que o que estão sendo titulares
e não estão resolvendo o problema. E eu vi aqui que depois da fala de Felipe Luiz sobre o Pedro, o Flamengo no Brasileirão, com Pedro jogando mais de 45 minutos por jogo, olha só, o Flamengo tem 90% de aproveitamento quando o Pedro joga mais que 45 minutos. Durante esse período, Pedro jogando mais que 45 minutos, foram 7 jogos, 6 vitórias do Flamengo e 1 empate e nenhuma derrota. Com Pedro jogando menos que 45 minutos, o Flamengo tem apenas 40% de aproveitamento, com 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Então a gente vê ali a importância do centroavante Pedro. Realmente, né? O Pedro pode ser decisivo lá na frente, gente. O Pedro pode ser decisivo, uma bola pode ser decisiva. É o centroavante que temos. Então o Felipe Luiz tem que entender. Esse negócio de improvisar, Bruno Henrique aqui, o Plata lá, mano, esquece isso. Flamengo com o time, que eu já falei sobre isso, o Flamengo com o time, com o elenco que tem, não pode jogar sem o seu centroavante. Essa é a minha opinião. Se falando sobre Bruno Henrique, vamos falar sobre essa excelente notícia aqui. Olha só. A situação do Bruno Henrique na Conmebol, que foi julgado ali pelo aquele gesto obsceno lá para a torcida do Estudiantes. Bruno Henrique foi aí realmente já punido pela Conmebol, mas essa punição não deixa Bruno Henrique de fora dos 2 jogos pela semifinal da Libertadores, tá, nação? O atacante foi apenas advertido e multado em 25 mil dólares, total de 135 mil reais, pelos gestos obscenos para a torcida do Estudiantes na Argentina. Tá aí uma boa notícia, Bruno Henrique liberado pela Conmebol, que tomou essa decisão e liberou o Bruno Henrique, beleza? Bom, Flamengo acerta a contratação de jovem atacante do Madureira para reforçar as categorias de base do Flamengo, mais precisamente a categoria sub-15. A gente sabe que o Flamengo vem fazendo aí, né, uma grande reformulação na base do Flamengo. Segue aí, pode dizer assim, em ritmo acelerado dessa reformulação. E ontem, nesta segunda-feira, o Flamengo finalizou a contratação de Leandro Gustavo Simões, de 15 anos, destaque do Campeonato Carioca da categoria sub-20, com a camisa do Madureira. E agora vai reforçar a categoria sub-15 do Mengão Queridão. Seja bem-vindo aí, garoto promissor aí, né? Vale lembrar que o Leandro assinou contrato de 3 anos com o Flamengo, ou seja, até quando completar 18 anos, o garoto chega para reforçar o time durante as competições que ainda estão em andamento na categoria, como a Copa Rio. Importante destacar que o Flamengo é o atual campeão carioca nesse momento. Então tá aí o Mengão Queridão acertando, né, contratação de garoto para reforçar o sub-15 do Mengão Queridão. Se falando em contratação, segundo o jornalista Ekrem Kunur, jornalista turco, o Flamengo, além do Flamengo, o Grêmio e Fluminense estão interessados na contratação do meio atacante Anderson Talisca do Fenerbahçe da Turquia. Eu falei sobre isso ontem, né? Sobre essa informação que o Ekrem Kunur trouxe, e o Flamengo está interessado nessa contratação. E agora ele atualiza que além do Flamengo, tem Fluminense e Grêmio também interessados nessa contratação de Anderson Talisca. Eu pergunto a você, torcedor rubro-negro, o que você acha sobre essa situação? Realmente vale a pena fazer uma investida pela contratação de Anderson Talisca para 2026? Jogador com 31 anos, né? 31 anos. Tem aí um valor de mercado ainda de 50 milhões de reais, 8 milhões de euros, 50 milhões de reais. Será que vale a pena? O que você acha? Fique à vontade, deixa aí nos comentários. Flamengo deve ou não deve? Flamengo realmente deve avaliar? Ou o Flamengo deve deixar aí para o Grêmio, para o Fluminense, quem quiser contratar o Anderson Talisca? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, mudar de assunto, vou falar agora sobre a renovação do técnico Felipe Luiz. Após fechar para valer a renovação, chegando a um acordo com a Arrascaeta, o Flamengo espera, posso dizer assim, finalizar os trâmites também pela renovação de Felipe Luiz. Felipe Luiz que pediu aí, né, salários altíssimos considerado pelo Flamengo. O Flamengo não aceitou e prepara uma contraproposta. Até o final dessa semana, o Flamengo deve apresentar essa contraproposta ao técnico
Felipe Luiz. Felipe Luiz, que tem aí seu contrato se encerrando até o fim deste ano e deve ter seu vínculo estendido. Lembrando que o Flamengo não pretende renovar até 2027, tá? O Flamengo pretende renovar com os valores menores do que foram pedidos e um contrato até 2026. O que você acha sobre essa possível renovação do técnico Felipe Luiz? O Flamengo tem um prazo aí que posso dizer assim, que para poder fechar essa renovação do Felipe Luiz até o final dessa semana. O Flamengo esperava fechar até amanhã, antes do jogo. Só que teve aí esses valores altíssimos, não foi o que o Flamengo esperava e agora o Flamengo trabalha para apresentar essa contraproposta ao técnico Felipe Luiz. Fique à vontade e deixe aí nos comentários a sua opinião. Só que tem alguns torcedores aí, né, que não é muito a favor da renovação do Felipe Luiz e pretende até uma mudança de técnico. Como por exemplo, teve um aqui que eu coloquei, deixei aqui separado aqui, olha só, sobre a situação envolvendo Marcelo Galhardo no Flamengo. Alguns torcedores vê com bons olhos uma possível chegada de Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, no Flamengo já a partir de 2026. Mas lembrando que o Flamengo quer renovar com o Felipe Luiz, tá? Eu separei aqui, um torcedor que colocou aqui o seguinte: pelo valor que o Felipe Luiz pediu, se fosse o BAP, esperava o final de 2025 e iria atrás de Marcelo Galhardo, que tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025. Sem mais e sem invenção. Conhece muito o futebol sul-americano. Vocês concordam com isso? Realmente, Felipe Luiz, Flamengo deve ou não deve renovar? O Flamengo deve mudar de comando? O Marcelo Galhardo seria um bom nome? O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.